Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance a todos que estão nos acompanhando pela internet neste momento e que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, que está aqui hoje presente. Amados, nossos dias têm sido marcados por um grande avanço, um enorme desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E esse desenvolvimento são realmente, eu diria, espetaculares, impressionantes, conquistas espaciais inimagináveis para alguns séculos atrás. Cirurgias feitas hoje à distância, por meio de computadores. Correções de problemas congênitos em fetos, ainda no útero materno. Clonagem, etc. Tantas coisas, sem contar na parte da tecnologia que nós temos hoje, internet, redes sociais, tantos aplicativos. Quem de nós constantemente não entramos no Google Maps, ou no Waze, para podermos nos achar? Tudo isso, são benefícios que a tecnologia e a ciência têm trazido. Então, eu diria que é incontestável a nós, que vivemos tempos de grande desenvolvimento da sabedoria humana, diante de tudo isso. Esse avanço e esse progresso da ciência e da tecnologia tem contribuído, por outro lado, um número hoje também de desemprego. Isto é, cada vez mais nós temos visto máquinas ocuparem o lugar do ser humano. E isso implica que o ser humano precisa ocupar novos lugares, precisa aprender novos trabalhos, para que ele possa ter o campo aonde atuar profissionalmente e ter a sua renda. Esses novos tempos, aí marcados, assim, podemos dizer, pela automação, pela ação da cibernética, estão produzindo uma nova linguagem também em nosso meio. E determinando novos modelos e novos comportamentos sociais no mundo todo. Culturas têm sido afetadas por causa desse desenvolvimento e do avanço da tecnologia, da entrada da internet no seu meio, a linguagem tem sido transformada. Todavia, uma verdade permanece intocável. Enquanto o ser humano se desenvolve cientificamente e tecnologicamente, produzindo máquinas, métodos e organizações cada vez mais sofisticadas, capazes de, então, substituir a mão de obra humana em muitas coisas, máquinas, na área da agricultura, da agropecuária. Uma coisa não tem mudado: Deus continua usando homens e mulheres para a sua obra. Homens e mulheres como eu, como você que está aqui hoje. Deus não derrama do seu espírito sobre máquinas, Ele derrama do seu espírito sobre nós, que aqui estamos, para nos usar e para nos fazer instrumento para o louvor da sua glória. Então Deus continua servindo o mundo através de homens e de mulheres, através da sua igreja e de todos aqueles que se deixam ser usados por Ele. Era assim no Antigo Testamento. Ele usou Moisés, Ele usou Débora, Ele usou Gideão, usou Esther, Davi e tantos outros. Deus continua ainda hoje buscando homens e mulheres que sejam expressão de sua vida para manifestarem o seu reino entre os seres humanos. Então Deus usa homens para alcançar outros homens. Esse é o método de Deus
por excelência. Por isso, o tema de nossa mensagem de hoje é: Deus busca homens e mulheres para o servirem. E a minha esperança no final dessa mensagem é que você possa hoje dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser este homem, eu quero ser esta mulher pelo qual o Senhor quer servir a humanidade, pelo qual o Senhor quer servir a cidade de Itapevi, pelo qual o Senhor quer servir a nossa igreja. Eu quero ser esta pessoa. Então eu quero, nesta noite, apresentar três somente características de um homem e de uma mulher que Deus usa. Nós poderíamos levantar diversas características, mas não daria tempo para nós aqui estarmos, analisando e trabalhando. Portanto, eu vou apresentar 3 características que eu considero muito importantes para o vaso, seja ele o homem ou seja a mulher que Deus usa. E a primeira delas que eu quero dizer, então, é que Deus busca homens e mulheres inteiramente consagrados. E eu estou colocando essa palavra que eu acho que eu nem deveria pôr, inteiramente, porque quando a gente fala de ser consagrado, você tem que ser por inteiro. Não existe consagração, meio termo. Mas, infelizmente, eu diria que em nossos dias as pessoas falam muito em consagração, mas não vivem realmente a consagração. E é por isso, então, que eu resolvi colocar esta palavra e dizer que homens e mulheres inteiramente consagrados. E o que significa isto? Significa que são pessoas que vivem 100% para Jesus. Viver 100% para Jesus não é viver 100% para um ministério dentro de uma igreja. Não é isso. Porque muitas vezes a gente confunde, quando a gente fala de pessoas consagradas, logo a gente pensa que tem que ser um pastor, tem que viver inteiramente. Não é isso. Mas de viver 100% da sua vida para Jesus. Que todas as dimensões da área da sua vida sejam voltadas para a glória de Jesus. Que todos os papéis que você exerce no seu dia a dia, ora você é marido, ora você é esposa, ora você é mãe ou é pai, ora você é o empregado ou é o patrão, ora você está servindo a Deus de maneiras diferentes, mas que você seja sempre 100% para Jesus. Amém? Então Deus busca homens e mulheres que vivem para realizar a sua vontade. E Jesus nos ensina a orar isso, para que a vontade dele seja feita, isso nós oramos, tanto quanto é feita no céu, seja feita aqui na terra. Então ele busca pessoas que estão dizendo: Senhor, eu quero ser a resposta dessa oração. Eu quero ser essa pessoa que o Senhor vai usar 100%. Eu quero ser essa pessoa que vai obedecer o Senhor em todo o tempo. Então são pessoas que vivem longe do pecado. São pessoas que não se associam com o pecado. São pessoas que vivem proclamando e vivendo o amor de Deus, seja por meio de palavras, ou seja através das suas ações. Mas elas vivem inteiramente para Jesus. Isso é viver consagrado. É viver consagrado mesmo em meio a um mundo de pecado. Porque Jesus não nos chama para sair do mundo. Ele ora para o Pai, lá em João 17, e diz ao Pai: Pai, eu não rogo para que os tire do mundo, mas para que o Senhor, sim, os santifique, os sustentem no meio deste mundo. Então, nós temos que viver uma vida consagrada a Deus, 100% a Deus, no meio deste mundo. Para que aqueles que não conhecem a Deus possam conhecê-lo por meio de nossas vidas, através de mim, através de você. É este homem, essa mulher que Jesus está buscando. E você é este homem, essa mulher que ele está buscando. Mas é preciso que você se disponha a isto. É preciso que você se coloque para essa tarefa intencionalmente. Intencionalmente. É necessário haver em nós a intenção de ser e de fazer, para que o Espírito Santo possa nos levar a essa realização.
E eu acho muito interessante porque nós podemos pensar, mas como nós podemos viver consagrados a Deus em meio a todo este mundo? E eu penso que, para nós vivermos dessa forma, nós precisamos cuidar com a nossa mente. Cuidar com aquilo que você vai deixando dominar o seu pensamento. E aí, existe um processo que eu acredito que faz parte disso. Você precisa também cuidar do seu coração. Porque a mente e o coração estão muito atrelados nesse processo. Nós temos a tendência de nos desviarmos, muitas vezes por aquilo que os nossos olhos veem, nós começamos a desejar, e aquilo começa então a entrar em nossa mente, e nós deixamos que isso chegue ao nosso coração, e domine então todo o nosso ser, a nossa alma, como ser humano, como essência de ser que somos. E é por isso então que eu acredito que o apóstolo Paulo, e eu quero ler esse texto com vocês, Filipenses capítulo 4, verso 8, quando ele está escrevendo a esta igreja lá na cidade de Filipe, ele fala aos irmãos algo que é imprescindível para nós também hoje, para que a gente possa guardar nosso coração, guardar nossa mente. Paulo adverte os irmãos, dizendo as seguintes palavras: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isto é, nossa mente precisa estar cheia daquilo que é o quê? Verdadeiro, que é correto, que é puro, que é amável, que é nobre, que é de boa fama. Para que nosso coração também permaneça assim, puro. Então, Paulo está chamando a atenção dessa igreja para que eles estejam com as suas mentes sempre voltadas nessas coisas. Por isso, nós precisamos cuidar daquilo que invade a nossa mente. E isso, gente, passa por aquilo que nós lemos, porque você começa, então, vamos assim dizer, plantar, né, lançar sementes na sua mente, a partir daquilo que você lê, a partir daquilo que você assiste. Então você precisa sim cuidar com as coisas que você está lendo, com as coisas que você assiste, com as coisas que você ouve, que também, né, faz parte deste processo. E Paulo está então nos chamando a atenção. Você precisa avaliar as coisas, para que você possa viver consagrado ao Senhor. Homens e mulheres inteiramente consagrados não se misturam com falcatruas, não se associam com a imoralidade que reina em nosso mundo, não se vendem através de troca de favores. São homens que lutam contra a corrupção, mulheres que lutam contra a injustiça, lutam pela paz, lutam pela igualdade social, lutam pelos direitos do ser humano, seja qual for a classe social a que ele pertence, a sua cor. Eles lutam sempre pelas bandeiras de Deus, pelas bandeiras do reino de Deus. Homens e mulheres inteiramente consagrados, não se entregam aos vícios que dominam, muitas vezes, o ser humano. E se a gente fosse falar aqui de vício, existe dos mais diversos, vocês sabem da lista. Eles não se deixam ser dominados, porque eles são cheios do Espírito de Deus. Homens cheios do Espírito de Deus possuem domínio próprio, são humildes, mansos. Homens e mulheres inteiramente consagrados vivem como Daniel. Daniel é um bom exemplo. Na Babilônia, ele vivia em meio ao paganismo,
Mas ele vivia naquele lugar com uma vida de oração e uma dedicação inteira para Deus. Ainda que estivesse habitando em terras estrangeiras, em terras de grande idolatria, de imoralidade, mas ele se manteve consagrado ao Senhor. Jamais Daniel deixou de orar a Deus e de viver em consagração, mesmo quando o rei, não é, colocou um decreto que proibia, mas ele não deixou que aquilo o intimidasse. Ele ia lá e cumpria a sua parte com o Senhor em oração, devoção, por amor a Deus. E foi por essa fidelidade a Deus que Deus o libertou lá da cova dos leões. E dessa forma o nome de Deus foi exaltado. E o rei, vendo o livramento de Deus na vida de Daniel, mandou que todos, a partir daquele dia, adorassem o Deus de Israel. Porque existia um homem, no meio da imoralidade, do paganismo, consagrado ao Senhor. Jesus está buscando hoje homens e mulheres dispostos a isso. Jesus histórico, e quando a gente fala de Jesus histórico, nós estamos falando de Jesus, aquele que viveu, né, na história entre nós, não o Deus antes da fundação do mundo, como ele era, mas o homem que ele foi entre nós. Jesus foi um homem inteiramente consagrado. Ele viveu um amor altruísta, em todo o tempo. Viveu para servir e não para ser servido. Ele viveu para cumprir a vontade do Pai. E ele sempre afirmou isso. Ele disse que a vontade do Pai era o seu alimento, né? Aquilo que o fortalecia, ele queria dizer, era aquilo que o fazia caminhar todos os dias. E de tal forma que ele viveu sua vida entregue inteiramente, consagrada ao Pai, que o Pai o exaltou sobre todos os nomes. Jesus se tornou o único nome pelo qual o homem pode encontrar salvação. Não há outro nome na terra. E não adianta você buscar qualquer tipo de outro intercessor. Não existe. A Bíblia diz que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. O Pai o exaltou sobre todos, sobre todo nome. E somente Ele pode interceder a nosso favor. Veja as palavras do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. É Bíblia. Ah, mas diz lá na igreja tal que o santo, a santa, aí não existe. A Bíblia diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Jesus, o homem histórico, conseguiu viver inteiramente consagrado. Por quê? Porque ele vivia uma vida de oração constante. Assim como nós falamos de Daniel, Jesus era um homem também de oração. Jesus sempre buscava durante as madrugadas se retirar para orar. E eu acredito que era neste período de oração que Jesus então alinhava suas vontades com as vontades do Pai. Era neste período de oração que ele também renovava suas forças para cumprir a vontade do Pai no outro dia. Mais um dia, né, que ele estaria servindo, mais um dia que ele estaria curando, mais um dia que ele estaria de frente com religiosos, confrontado, sempre tendo que estar atento a tudo, porque sempre estavam fazendo armadilhas para ele. E era nesse tempo de oração que eu acredito que Jesus alinhava todas as coisas, se preparava para ir e servir. A segunda característica que eu quero dizer
é que Deus busca homens e mulheres ousados. Ousados. Ousadia é sinônimo de coragem. Poderia ser homens e mulheres corajosos, né? O que isso quer dizer, né? Quando a gente pensa em homens e mulheres corajosos? Nós estamos falando, sim, de homens e mulheres capazes de olhar para o inimigo e encará-los de frente. Como Davi fez com Golias. Homens e mulheres que não se intimidam pelo tamanho do inimigo, nem pelo número de soldados do seu exército. Homens e mulheres que confiam em Deus em qualquer momento da vida e que sabem que com Deus não há obstáculos insuperáveis. Homens e mulheres que não se conformam ao molde do mundo, isto é, não se ajustam para ficar no padrão do mundo. Não. Porque eles mantêm pura a sua mente e o seu coração consagrados para Deus. Estes homens e mulheres corajosos, ousados, eles são mencionados na Bíblia como vencedores. Vencedores. É interessante, eu não vou ler todos aqui, mas uma hora você pode fazer isso na sua casa, ler os textos de Apocalipse. Se você pegar todas as cartas às igrejas, né, de Apocalipse que estão lá, você vai perceber sempre que ao vencedor. Não é para todo mundo que está dentro da igreja, é ao vencedor das promessas de Deus. E eu vou ler um texto, então, de Apocalipse 21, 7 e 8. Quero destacar nisso porque ele está falando para o vencedor. Vencedor, como eu disse, são os ousados, os corajosos. A estes estão reservadas todas as bênçãos descritas no livro da Bíblia. Ao vencedor. Aos covardes, preste muita atenção, os covardes não herdarão o reino de Deus. É o que está dizendo o texto, não sou eu. Então vou ler para vocês, versículos 7 e 8. O vencedor herdará tudo isto. Ele já tinha descrito diversas bênçãos. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Não precisava nem ler o resto. Porque quando Deus já está dizendo isso, Ele está também dizendo que os covardes, os perdedores, aqueles que não venceram na caminhada, não herdarão seu reino. Mas, para deixar claro, Deus escreveu, mas os covardes, eu acho isso tão forte, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Como nós estamos falando de ousadia, eu vou destacar aqui a palavra covarde. Tá? Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa palavra. Quando o texto fala aqui dos covardes, e se você pegar uma outra versão, vai estar escrito os tímidos. Né? Ele não está falando de questão aqui de comportamento, né? Timidez, né? Nesse aspecto. Ele está falando exatamente de covardia. O tímido é aquele que não se posiciona. Você já viu aquela pessoa assim, que você chega para ela e fala assim, vamos comprar uma pizza? Vamos! E aí, qual pizza você gosta? Ah, compra a que você quiser. Nunca se posiciona. Está sempre em cima do muro. É esse tipo de pessoa que a Bíblia está se referindo. Não é o caso de uma pizza. Não se preocupe se você de vez em quando fala isso, tá? Eu só estou querendo usar isso para você perceber algo. Porque existem momentos na vida que você não pode ficar em cima do muro. Existe aquele momento onde Deus vai traçar uma linha e vai dizer, ou você é crente ou não é.
E aqui não é uma questão de pizza, daí, né? Porque isso aí não é... Mas existe coisa que você vai ter que dizer quem você é. E aí os covardes, eles nunca querem dizer quem são. Nunca querem se mostrar. Fogem das responsabilidades. Porque é covarde. É desse covarde que Deus está falando. Ele não está falando de um ato. Porque quando a gente pensa assim, Jesus, será que ele está falando de covardia? É aquela pessoa que, de repente, alguém chegou, por exemplo, imaginar, tá? Talvez você já ouviu alguma história assim, né? Porque eu sei que já aconteceu isso em outros lugares. Mas alguém chegar, por exemplo, e colocar você numa situação, quem sabe com uma arma, e aí chega e fala para você o seguinte, diz aí, né? Como é que fala? Gatilha? Gatilha? Deixa a arma, né? Engatilhada lá. Põe na sua cabeça e fala para mim agora, fala para mim, você crê em Jesus ou não? E aí você na hora diz, não, né? Com medo de morrer. Mas não é disso que Deus está falando. E eu não estou dizendo que isso não seja uma covardia diante daquilo que você tem de fé com Deus. Mas não é disso. Preste muita atenção, porque o texto, ele está falando de estilo de vida. Consegue entender? Ele está falando de um estado de ser. Quando ele fala, por exemplo, de incrédulo, ele não está falando de uma pessoa que num dia não crê. Ele está falando de uma pessoa que vive na incredulidade. Quando ele está falando de ser depravado, ele não está dizendo de alguém que caiu em pecado num determinado momento. Ele está falando de alguém que vive na depravação. Quando ele fala de um assassino, não é alguém que de repente, num momento de ira, de raiva, fez algo errado e depois se arrependeu. Não é disso. Ele está falando de pessoas que adotam isso como padrão de vida. É disso que ele está dizendo. E assim todos eles, quando você percebe de moralidade sexual, feitiçaria, idolatria, mentirosa, a mesma coisa os covardes. Porque existe muito cristão que é covarde. Aí está lá na sua empresa, precisa se posicionar, é aí que eu falo que Deus traça a linha ética, a linha moral, aí é confrontado. O chefe chega para você e diz para você, faz uma meia nota. Tudo bem, chefe. Espera aí, não posso fazer isso, chefe. Eu não posso roubar. Isso é defraudar. Eu sou cristão. Não, mas eu tenho medo de perder meu emprego. Mas você não tem medo de se colocar contra Deus? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Você precisa ter uma hora que você precisa se posicionar. É disso que Deus está falando. A cada momento na vida, que tipo de cristão você é? Covarde? Ou não? É alguém que se diz, não, isso eu não faço, porque eu sou cristão. Ou você vai sempre fazer o que os homens querem que você faça? Porque as pessoas temem os homens. Mas a Bíblia diz assim que nós devemos temer a Deus, porque o homem, ele não tem poder para te lançar no inferno, mas Deus tem. E preste atenção, eu vou ler de novo, porque não sou eu. O vencedor herdará tudo isto. Aí é a hora de você mostrar que você é vencedor. Eu posso perder tudo, mas eu não perdo a minha integridade, eu não vendo a minha fé. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas os covardes, eu só vou destacar isso porque eu nem quero entrar nos outros. Vai lá embaixo, vai dizer, para eles está separado o lago de fogo. Isso é muito sério. É que às vezes eu fico pensando que a gente lê a Bíblia, mas não lê a Bíblia de fato e verdade. E a gente vai vivendo a vida como se... Aí na hora que chegar lá diante dos... Não, mas eu era da Batista. O pastor Cornélio, ele me colocou lá no hall de membros. Eu obedecia todos os estatutos. Deus vai falar, você era covarde. E você sabe que lugar que é esse? O lago de fogo? Esse é o que Deus fez para o diabo. O inferno vai ser lançado no lago de fogo. E Deus está dizendo que essas pessoas que vivem assim, que não se arrependem, que não mudam a sua postura, também vão. Então a gente precisa começar a cair a ficha nossa como cristãos, e entender que
Cristianismo não é uma brincadeira. Não existe em cima do muro com Deus. Ele é claro, ele diz, ou você é frio ou você é quente, e o forno vou vomitar. Olha que palavra forte. E é por isso que nós precisamos começar a conhecer esse Deus que nós servimos com mais seriedade. Porque isso aqui não é brincadeira. O teu destino está aqui, ó, nessas palavras escritas por Cristo. Mas o covarde é esse, é aquele que sempre foge diante do momento que ele precisa expor suas convicções cristãs. Ele foge, por quê? Ele não quer se dispor muitas vezes com ninguém. Não, eu não vou me posicionar porque, poxa vida, se eu fizer isso, aí o irmão Antônio vai ficar bravo comigo. Como é que eu vou lá divertir o irmão Antônio? Não, daqui a pouco ele não vai mais olhar para mim. Esse é o covarde. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz assim, preste muita atenção, porque essa palavra é a palavra de Deus. Aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, peca. Então, gente, o que eu quero que vocês consigam entender é que na vida de vocês lá fora, aqui, não existe em cima do muro. Ou você é ou não é. Porque Cristo vai pôr você na balança no final. E se você se acovardar de fazer o bem que você sabe que tem que fazer, você está aqui entre esses covardes. Nós precisamos começar a ler a Bíblia com seriedade. Nós precisamos viver com santidade. Nós precisamos viver com inteireza de coração. Porque nós vamos um dia estar diante de Deus. E às vezes a gente acha que tudo é graça. Graça, nós vamos ser salvos pela graça. Mas Deus sabe quem de fato é aquele que é crente, que não é, pelos frutos. Jesus falou isso. Ou fui eu que falei? Não, Jesus, pelo fruto vos conhecereis. Aí não adianta você chegar assim, Senhor, mas eu tenho fé. Jesus falou, meu filho, um monte de gente fala que tem fé. Senhor, Senhor, mas só entrará no reino de Deus aquele que faz a vontade do meu Pai. No Antigo Testamento nós encontramos vários homens ousados em Deus. Entre eles nós encontramos Josué e Davi. Foram grandes guerreiros, Esther e Débora, mulheres. Contudo, eu quero destacar os profetas do Antigo Testamento. Sem citar nomes, vários são os profetas. Você poderia pensar aí hoje, Elias, Amós, vários profetas, vários, Isaías. Esses homens foram corajosos nos seus dias. Eles foram corajosos porque eles denunciaram a corrupção da nação. Eles denunciaram as injustiças feitas pelos reis, como o próprio Davi, confrontado por Natã, profeta. Acabe com Elias. Esses homens foram ousados e corajosos porque eles levantaram a voz em nome de Deus, pelos pobres, pelos oprimidos, e acabaram, na maioria das vezes, morrendo de formas cruéis. Os profetas não foram ouvidos, porque o povo queria sempre ouvir aquilo que era doce aos seus ouvidos. Muitas vezes foram rejeitados. E até mesmo pelo povo a quem eles estavam tentando mostrar o caminho da salvação. Esses o rejeitaram. No Novo Testamento, embora as lutas já não se travavam em um nível físico, mas hoje nós vivemos uma luta que ela é espiritual. Por isso a Bíblia nos ensina para não lutarmos com armas carnais, mas elas continuam sendo travadas em nossos dias. E nós percebemos na Bíblia também que os homens da Bíblia, os apóstolos, também foram homens de Deus corajosos e ousados. Nós poderíamos falar de Pedro, de Paulo, histórias muito conhecidas, homens que falaram revestidos do poder de Deus, autoridades daquele tempo.
confrontando estes homens com a verdade de Cristo Jesus. As cartas destes homens evidenciam isto. Estes homens cheios do Espírito, cheios da verdade de Deus, eles lutaram também, assim como os profetas do Antigo Testamento, pelos pobres. Eles repreenderam demônios com autoridade, ministraram curas em nome de Jesus, com uma ousadia que eu diria sobrenatural, nem revestidos mesmo do poder de Deus. Jesus também era um homem ousado, corajoso. Muitas vezes nós ficamos com uma imagem de Jesus, sabe, todo meiguinho, né? Todo docinho. Deixa vir a mim, os pequeninos, aí todos. E a gente esquece do Jesus, profeta, sacerdote, aquele que ousadamente desafiou todas as estruturas religiosas de seus dias, de sua época. Jesus que anunciava um evangelho de poder e libertação, tanto espiritual como social para os seus dias. Ele não se intimidou diante as autoridades religiosas, diante dos fariseus, saduceus, escribas, sumos sacerdotes, ele não se intimidou. Continuou anunciando, continuou pregando, falando. E quando foi preciso confrontar, como pastor, ele o fez. Chamou aqueles homens de hipócrita. Jesus, quando precisou ser sério, foi firme. Usou palavras que nós não usamos hoje, porque a gente vive num mundo que a gente acha que é viver politicamente correto, é você ficar, sabe, tratando todo mundo com denguinho. Jesus chamou de raposas, chamou aquele povo de sepulcro caiado. Não alisou o pecado. E ele proferiu um texto que a gente não vai ler aqui hoje, nem porque não temos tempo, mas basta você ler os ai que ele foi falando. Ai de vocês! E aí ele começa, né? Parar um monte de coisa. Jesus era firme quando tinha que ser firme. Amoroso quando tinha que ser amoroso. E ele disse que o Pai havia dado a ele todo o poder, todo o domínio. Irmãos, nós precisamos ser ousados, cheios do Espírito, corajosos, para que em nome de Jesus, nós possamos fazer sim, proezas nessa cidade. Nós precisamos ser corajosos, para abraçarmos a verdade, denunciarmos as mentiras. Nós precisamos ser corajosos para nos posicionarmos. Lembra que Deus vai traçar a linha. Cuidado do lado que você está. Quando Datã, Coré, se levantaram contra a autoridade estabelecida por Deus, a terra se abriu. Terra se abrir significa algo, mas eu não vou nem falar. Lembre-se, Jesus nunca foi covarde, os profetas nunca foram covardes, os homens de Deus não são covardes, mulheres de Deus não são covardes. E muitas vezes, nós somos chamados para sermos mais ousados e corajosos. Como eu disse, é aqui na igreja, é fora da igreja, onde você estiver. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 12, verso 8 e 9. Lucas 12, verso 8 e 9, diz assim, palavras de Jesus. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Nós costumamos ler sempre o texto achando que Jesus está se falando, se você disser sim para mim, eu vou dizer sim para você e nós vamos viver felizes no céu. Jesus está dizendo, se você começar a viver sua vida eticamente com Ele, correto, se posicionando, eu vou me posicionar diante do Pai por você. Porque aquele que for perseguido por causa do meu nome, a esse Ele está prometendo galardões. É esse ele está prometendo fazer justiça. A esse que se posiciona. Não é uma questão de chegar aqui na frente, levantar a mão e você falar, eu aceito Jesus, e Jesus vai chegar lá no céu. É uma questão de você ter uma vida que confessa Jesus. Uma vida onde todos os dias você confessa Jesus nas suas atitudes. Negamos Jesus quando aceitamos o pecado.
quando aceitamos as coisas erradas, para não nos indispormos com pessoas ou com homens. E ao fazermos isso, nós permitimos que o mal se perpetue, por causa da nossa covardia. E seremos então rejeitados por Deus. Porque só existe um jeito, ou você luta pela bandeira de Deus, ou você não está com Deus. Não existe para Deus, eu volto a dizer, em cima do muro, não existe. Terceiro, Deus busca homens e mulheres que são abertos à ação do Espírito Santo, amém? Na nova aliança que foi feita pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo passa a habitar no homem e fazer do homem a sua morada. O livro de Atos nos relata no capítulo 2 que os apóstolos foram cheios do Espírito, ficaram cheios quando foi derramada a promessa de Deus, anunciada pelo profeta Joel, lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O livro de Atos descreve o cumprimento dessa promessa, e o apóstolo Pedro afirma isso. Eles estavam reunidos, todos juntos, Atos 2, verso 1 e 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu vou falar aqui uma curiosidade, tá? Mas, como é que eu vou dizer? Existe várias, eu não estou aqui afirmando isso, eu não quero pôr isso como uma afirmação, tá? Por favor. Então, se eu vou usar assim o que Paulo falou, aqui é o Cornélio que diz, né? Paulo, não o Senhor. É uma curiosidade, é que quando a gente entra nesse texto aqui, sempre esse texto ele me chama uma atenção. Existem várias maneiras que as pessoas interpretam essa questão das línguas, né? Então, para alguns, por exemplo, eles oraram línguas conhecidas dos homens, né? De tal forma que eles ouviram e tal, cada um na sua. Para outros, eles oraram em línguas estranhas realmente, mas o Espírito interpretou isso, né? E cada um tem as suas teorias, a gente não tem aqui como eu diria assim, não tem na verdade como você bater o martelo em algo. Por isso que eu estou dizendo que eu não estou aqui batendo, é só uma curiosidade, e eu vou dizer o que me parece, tá? A mim, Cornélio. Eu olho isso aqui, e para mim parece que todos eles estavam reunidos, desceu essas línguas, né? E me parece que nesse momento, e agora isso não é o correto se fazer, mas nesse primeiro momento, todos oravam ao mesmo tempo. É isso que me parece, tá? E cada um ouvia aquele som, aquele barulho na sua própria língua. Então há uma ação também de interpretação, vamos assim dizer, né? Do Espírito Santo no meio disso. E por que isso me parece assim? Eu vou ler os versos depois só para mostrar por que eu entendo assim, né? Porque fala assim, ó, no versículo 5, né? Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se, então eles ouviram o som, porque fala lá que veio um som, né, impetuoso e tal. Aí ouvindo esse som, ajuntou-se uma multidão, aonde eles estavam, que ficou perplexa. Agora veja só, ele está falando de uma multidão, e ele está se referindo a uma multidão de diversos povos. E aí ele fala assim, que cada um, aí ele fala, juntou-se uma multidão, ficou perplexa. Por quê? Porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Imagina então assim, que eu era um árabe, aí ao meu lado tinha lá um italiano, tinha um espanhol, mas aí de repente todos nós ficamos perplexos, porque ele estava ouvindo a língua dele, eu estava ouvindo aqui na minha língua, o outro estava ouvindo ao mesmo tempo. Me parece, eu tenho a impressão que é isso que está acontecendo, tá? Eu não sei, por isso que eu falei, a gente não sabe ao certo, né, mas me dá a impressão que é isso. Atônitos e maravilhados por causa disso, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Me parece que não era só um homem falando. Tá, por isso que me parece que e aí estava aquela barulheira, né? E cada um ouvindo na sua língua. E eles falam de novo, versículo 8. Então, como ouvimos cada um de nós em sua própria língua? Então a impressão que eu tenho não é que foi lá, um falou em espanhol e parou, aí depois o outro começou, né, falou em italiano e parou, aí o outro, me parece que ali foi realmente um momento assim, extraordinário, né, tudo me parece isso, tá? Mas isso é um parecer
muito meu, tá, pessoal, né? Tá bom? Seja como for, foi algo sobrenatural que aconteceu ali, certamente, viu? Bom, no capítulo 4 de Atos, eles vão voltar a ficar cheios do Espírito de novo, né? Tem uma nova visitação de Deus, eles se enchem do Espírito, estão lá em oração. E o que eu quero dizer com isso, e eu vou resumir aqui agora para a gente fechar, é que nós devemos sempre viver cheios do Espírito. A Bíblia fala isso para nós. Andai no Espírito e vivei no Espírito. Nós precisamos estar cheios do Espírito. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele fala a respeito dos dons, e ele diz alguma coisa importante para nós nesse texto. 1 Coríntios 12, versículo 1, ele fala assim para nós: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, aqueles que não têm conhecimento, né? Ignorante é essa ideia, né? Não tem conhecimento. Eu não quero que vocês vivam na ignorância. Tá? E aí ele vai dar diversas palavras de ensino, trazendo para eles, né, uma instrução a respeito disso. Tá? E que a gente também não viva dessa forma, nos dois aspectos. Na ignorância de não termos o conhecimento dos dons, e no outro sentido de também ignorarmos, né? Porque Deus nos capacita com dons para a gente servirmos uns aos outros. Mas aí ele diz algo muito interessante em 1 Coríntios 12, 31. Ele fala assim: entretanto, então depois dele explicar algumas coisas, você vê, a gente saiu lá do versículo 1, né? Nós vamos agora lá para o versículo 31, né? Ele fala bastante coisa sobre os dons. Aí ele diz assim: entretanto, busquem. Agora ele está falando para isso que a gente deve buscar com dedicação, hein? Busquem com dedicação os melhores dons. Aí ele vai dizer: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Quer dizer, depois de ele ter explicado sobre dons de língua, aquela coisa toda e tal, aí ele está dizendo o seguinte agora: gente, entretanto, o que ele está dizendo? Ó, eu estou tentando deixar vocês não na ignorância, é assim que deve funcionar. Agora, entretanto, aí ele termina dizendo: busque com dedicação os melhores dons. Quer dizer, ele não está incentivando isso, ele está querendo que eles olhem para outro caminho. Olha o que ele faz: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente do que isso. Mais excelente do que vocês ficarem falando aí em línguas estranhas. Mais excelente. Eu quero mostrar para vocês. Aí vai entrar aqui, 1 Coríntios, capítulo 13. Esse é o último verso do 12, passa para o 13. O que ele vai ensinar? Ele vai falar sobre amor. Ele está querendo dizer que mais importante do que todas as outras coisas é vocês amarem. Amar. Nós precisamos amar. É isso que Paulo está mostrando. Então, mais importante, querido, do que orar em língua, do que tudo aquilo, é amar. É viver o amor. Amém? Então, eu quero concluir aqui, né? Nesses tempos de ciência e tecnologia, né, tão avançado, eu digo novamente: os olhos de Deus continuam passando sobre a terra em busca de homens e mulheres que o sirvam. E eu quero convidar você a se comprometer com Deus, a viver integralmente, intencionalmente para Ele. Tenha um coração inteiramente consagrado. Seja um homem e uma mulher corajoso, ousado, e seja aberto para a ação do Espírito Santo na sua vida. Feche os teus olhos. Deus amado e eterno, nós oramos, Senhor, a Ti para que o Senhor encontre em nós o homem e a mulher, Senhor, para Te servir. Faça, Senhor. Faz de nós vaso nas Tuas mãos. Nós queremos ser vidas inteiramente consagradas, como foi Teu Filho Jesus, como foi Daniel. Nós queremos ser ousados e corajosos, Senhor, como foram os profetas no Antigo Testamento. Deus, nós queremos, Senhor, como Jesus. Nós queremos ser encontrados, Senhor, entre aqueles que ouvem a Tua voz. Nós queremos ser, Pai, cheios do Teu Espírito, guiados, ensinados, dirigidos pelo Teu Espírito. E hoje, eu coloco a minha vida e coloco a vida de cada um que aqui está
no teu altar. Quando o Senhor estiver passando os teus olhos, Senhor, neste lugar, encontre a mim. Encontre cada homem, cada mulher que aqui está hoje aqui, Senhor. E nos faça vasos nas tuas mãos. Não há honra maior para nossas vidas, Senhor, do que ela ser instrumento para o teu serviço, para a tua obra. Em nome de Jesus. Amém.